Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O alvo supremo. É hora de vencer. Vencer a doença, o vício, o pecado e todos os seus efeitos. Pecado. O pecado é fracasso, é erro, é iniquidade, é transgressão, é contravenção, é falta de lei, é injustiça. É hora de vencer. Vencer o pecado-mãe, que é incredulidade na palavra de Deus. As cartas que recebemos e os testemunhos a respeito deste programa nos responsabiliza, como também nos estimula a tratarmos com os nossos ouvintes com a maior honestidade possível. Nós sentimos que temos um culto nesta hora, um culto doméstico, porque estamos no crepúsculo da era em que estamos vivendo. Milhares de famílias por todo o Brasil param para escutar este programa. A responsabilidade é muito grande. Então, se trata de um culto familiar, como se fosse uma igreja no rádio. E nós convidamos esta igreja atenciosa para pensar um pouquinho sobre pecado. Agora, não se assustem. Nunca temos nada contra o pecador, mas sim contra o pecado. Porque o homem tem sido a principal vítima do pecado. O pecado é a única causa da perversão da justiça. Então portanto, a única causa da injustiça. O pecado em relação a Deus é o que causa a injustiça em relação ao semelhante, ao próximo e, consequentemente, a si mesmo.
Pecado é fracasso, é erro, é iniquidade, é transgressão, é contravenção, é falta de lei, é injustiça. Justiça pervertida é injustiça. Mas isto não poderia acontecer sem a mãe de tudo isto. E o pecado mãe é a incredulidade na palavra de Deus. O homem perde o temor, perde o senso humanitário, cristão, para com seu próximo. Pois bem, meus irmãos, vamos pensar como uma igreja através do rádio. Pensarmos nesta causa terrível do pecado, injustiça. E vamos guardar. Injustiça é a justiça pervertida, como a mentira. A mentira é uma verdade pervertida. Então, é uma mentira. Vamos notar aqui com bastante atenção, coisa que até a criança pode entender. Se encaramos o médico como doentes, resultado, vamos então combater o mal que está nos destruindo. Mas se ignoramos a doença, se ignoramos o mal e deixamos de encarar o médico, como podemos tomar o remédio para a nossa cura? É certo que, pensando que estamos sadios, nunca procuraremos o remédio, nunca procuraremos o médico. Pensando que estamos bem espiritualmente, então nós nunca vamos procurar a Deus arrependidos dos nossos pecados. Não é certo? Pense um pouquinho, você que dedica seu tempo tão precioso para este programa. Se nós ignorarmos a consequência do pecado, nós nunca procuraremos a Deus no intuito, com a disposição de nos arrependermos em tempo antes de colhermos a consequência terrível do pecado. Você tem que ter o gozo do perdão aqui, enquanto você está na carne com a qual você comete pecados. Não é depois que seu espírito deixa esse corpo que você vai sofrer com possibilidade de alcançar perdão. Não. São Paulo é enfático nisto. Ele disse que nós seremos julgados de acordo com aquilo que cometemos no corpo. Então nós temos de arrepender neste corpo, com esta mente, com este coração, confessarmos uns aos outros e assim obtermos o gozo do perdão. Mas se ignoramos o mal, nós nunca procuraremos o médico. Nós nunca vamos encarar a Deus em tempo de sermos perdoados. Agora, se encaramos a Deus como indignos pecadores, logicamente seremos curados do grande mal, pecado. Ele proveu o meio para isto. Deus não é acusador. Satanás sim é acusador. E ele quer que você viva em pecado para ele te acusar naquele dia. Ele é o promotor das nossas almas. Ele é acusador. Mas ele próprio é o causador do pecado. E Jesus Cristo toma o pecado de sobre nós, mediante uma confissão sincera, um arrependimento sincero, e lança sob sua fonte de origem. Por isso Satanás será lançado no lago de fogo. A fé no sangue de Jesus Cristo é como o cloro que retorna, faz retornar aquela gota de tinta à sua fonte de origem, a gases. Agora, vamos repetir aqui em família. O pecado é a única causa da perversão da justiça. É, portanto, a injustiça.
Injustiça em todos os setores da vida é pecado. O pecado em relação a Deus é o que causa injustiça, a injustiça em relação ao semelhante e a si mesmo. Nenhum homem que está cometendo injustiça com sua esposa, com seu empregado, com seu patrão, ou com quem quer que seja, está prejudicando somente o injustiçado. Ele está prejudicando-se a si mesmo, a seus filhos, a todo o mundo. Ele está criando a atmosfera na terra para que ela seja queimada. O pecado é, portanto, o maior inimigo do homem, que por sua vez tem se tornado a vítima principal do pecado. Ora, isso é verdade. Isso deve ser encarado à luz dos fatos, da palavra. E por isso, então, nós encontramos o homem, de um modo geral, cometendo injustiça em quase todos os setores da vida. O pecado nunca prejudica só a quem o comete. Até mesmo uma criança inocente é vítima do pecado. Às vezes nasce doente, cheia de sífilis e outras coisas terríveis. São consequências do pecado. Agora, se os homens que se consideram honestos e úteis à sociedade chegassem diante de Deus como pecadores, o que realmente somos, arrependidos, então não teríamos a perversão da justiça que hoje tem se tornado no maior mal que assola a humanidade. Injustiça, parcialidade, é sem dúvida alguma falta de temor de Deus, incredulidade em sua palavra. Nos lares, as famílias têm sofrido danos terríveis. Homens que cometem injustiça com a sua fiel esposa, com seus filhos inocentes. Se o inimigo perverte a justiça em injustiça. E nós estamos falando a um público que tem entendimento, que pode compreender essas coisas. Por exemplo, é legal, está na lei, é santo que um homem tome para si mesmo uma esposa e viva com a sua esposa. Isso é nobre diante de Deus. Porém, outra mulher poderia ser a mesma coisa para aquele homem, mas seria morte tocar-lhe. Outra mulher, para aquele homem, é morte. Salomão diz que é laço da morte. Aí está a diferença. É legal, está na lei, é santo que o homem tome uma esposa para si. Mas ele tomar uma mulher que poderia ser a mesma coisa para ele, mas não sendo sua esposa, é laço de amargura, é morte. Essa é a grande diferença. Esta é a maneira que nasce o pecado e enreda o homem de tal forma que ele arca com consequências imprevisíveis. Mas lembre-se, o problema é individual e não estamos acusando o pecador, mas sim o pecado, em tempo desse grande tropeço ser abolido mediante seu arrependimento. Encare a Deus como pecador, e logo você estará vivendo como seu filho, filho de Deus, crendo em toda a sua palavra, e não como filho do pecado mãe, que é incredulidade. Começa por fazer justiça no seu lar, seja justo no seu trabalho, no seu ganha-pão, nos seus negócios. Lembre-se, se formos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel. Agora, se Ele está em nós, nós temos a mesma posição, o mesmo caráter. O pecado traz sofrimento, causa muitas dores, decepções, amarguras, não falando da consequência eterna, separação de Deus. Mesmo aquilo tem trazido toda amargura, toda tristeza nos lares. Porém, o perdão traz gozo, paz de espírito,
segurança eterna. Você tem que partir daqui da terra gozando o perdão de seu pecado. Não resta dúvida. Volte para o seu lar. Tenha sua esposa, tenha seus filhos numa consideração cristã. Arque com suas responsabilidades e Deus te abençoará. Tu que andas pela vida a soluçar, com problemas sem prazer, por causa do pecado, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Tu que andas pela vida a soluçar, com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, arrependidos, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados neste tempo tão oportuno de arrependimento, de cura, de bênçãos, gozo na alma. Você tem agora toda oportunidade na sua vida de vencer toda desgraça na sua vida. Se porventura estás triste, se porventura estás amargurado, amargurada, Deus te perdoa. Creia em Jesus Cristo, creia no poder do sangue, creia no sumo sacerdote da nossa confissão. O tempo é oportuno, Ele te ama. Podes neste dia resolver a seguir para sempre em teu viver. Vem, ó pecador, eis o teu Pense agora com fé. O pecado foi o meu fracasso, mas a fé no sangue de Jesus Cristo é agora a minha vitória. O pecado foi o meu erro, foi a minha iniquidade, a minha transgressão, a minha injustiça. Mas dou graças a Deus pela grande vitória através de Jesus Cristo. Vença agora o poder da doença, do vício e de toda obra do mal. Já estou orando com você, como vitorioso pela fé. Os céus nos ouvem nesse instante. Ele não está com seu ouvido agravado para que não possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar, curar, abençoar. Deus está nos ouvindo nesse instante e conhecendo a cada coração arrependido. Deus te abençoe nesta hora de vitória, pelo sangue de Jesus Cristo, vertido lá no Calvário. Vencemos. Diga agora, sou vencedor. Posso respirar uma nova atmosfera, como um cristão, aquele que crê em toda a palavra de Deus. Amém. Se paz divinal tu me deres gozar, se a dor eu tiver que sofrer, ó, se no que for, certo estou em saber que feliz com Jesus hei de estar.
sou feliz com Jesus. Sim, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E se me assaltar o cruel Satanás, feroz e com vis tentações, ó sim, certo estou, quando em tais provações, que em Jesus acharei força e paz. Sou feliz, sim, sou feliz com Jesus. Sim, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, me remiu sobre a cruz e foi junto ao Pai para o lar. Mas, ó, certo estou que virá me buscar e feliz eu serei lá na luz. Sou feliz, sim, sou feliz com Jesus. Sim, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz